Se você quer ter um mês de dar orgulho, de olhar para trás e sentir que evoluiu, que foi produtiva, que viveu a sua melhor versão, você precisa começar desde o dia primeiro. Porque a forma como você inicia o seu mês determina o ritmo dos próximos 30 dias. Quando você começa o mês sem intenção e planejamento, você já começa no piloto automático. É por isso que o mês mal se inicia e você já fica com aquela sensação de estar atrasada, sem tempo, sobrecarregada, com a vida e rotina toda bagunçada e de não conseguir realizar nada. Você vive no piloto automático apagando o incêndio e todo mês você faz a mesma promessa. Esse mês vai ser diferente, mas adivinha? O mês acaba e nada muda. E isso acontece porque você não se planeja, tem os mesmos hábitos, a mesma rotina, procrastina as mesmas tarefas, mas quer um resultado diferente. E é por isso que entra mês e sai mês e nada muda. Você não vê resultado nenhum em sua vida. Porque você ignora completamente o dia primeiro, que poderia ser um ponto de partida, uma chance de recomeçar. E você simplesmente vira outra página do calendário e repete os mesmos hábitos, tudo de novo. Então não trate o dia primeiro como mais um dia qualquer, porque ele é um momento ideal para você recalcular a rota, reorganizar suas ideias, recarregar as energias, se planejar e estruturar o seu próximo mês antes que ele comece. Porque quando você espera o mês começar para depois pensar no que vai fazer, como agir, você já perdeu tempo e o risco de cometer as mesmas falhas continua sendo o mesmo. Quem começa com clareza, organização e foco tem um mês muito melhor e é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar um checklist para você aplicar no dia primeiro e ter o melhor mês da sua vida. Vem comigo! A primeira coisa é fazer um checklist do mês anterior. Não dá para melhorar algo que não foi analisado e crescimento exige essa consciência, né? Exige que você consiga visualizar o que você está fazendo. Eu sei que muitas pessoas só iniciam um mês como se fosse mais um dia, só viram a página do calendário e vida que segue, mas é muito importante que você faça uma análise de como foi o seu mês anterior para saber o que você quer levar para o mês seguinte. Então sente por 20 minutinhos e revise o mês que passou sendo honesta consigo mesmo. Veja quais foram as suas maiores vitórias, as suas conquistas, os seus erros, os seus acertos, em quais áreas você se dedicou mais. Identifique o que você sabotou, onde perdeu tempo, o que você falou que não ia fazer e continuou fazendo. Então é muito importante que você seja muito honesta consigo mesmo. A intenção aqui não é se punir, é ajustar a rota, é ver quais foram as suas falhas, porque quem não corrige não melhora, entendeu? E tem uma pergunta muito estratégica, mas que dói muito de ser respondida, que é a seguinte: se eu repetisse exatamente as mesmas coisas que eu fiz esse mês, eu estaria orgulhosa de mim no próximo? Se a resposta for não, você já sabe o que precisa mudar. Feito, chegou a hora de traçar as metas do próximo mês. Nesse momento, você vai definir de 3 a 5 metas de cada área da sua vida: saúde, estudos, finanças, relacionamento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Para fazer isso, aqui eu uso um planner que me dá uma visualização completa de todas as áreas da minha vida e que tem várias ferramentas de organização e produtividade. E para você que busca uma ferramenta prática de organização que te dê clareza sobre os seus hábitos e que te ajude a evoluir, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição e nos comentários. Ainda falando sobre metas, aqui vai algumas dicas. A primeira é definir metas realistas, que você consiga realizar nos próximos 30 dias. Não adianta colocar uma meta inalcançável tendo esse curto período de tempo. Não adianta você definir como meta um projeto que levaria 6 meses para ser realizado e tentar fazer ele em 30 dias. Nesse caso, fazendo isso, só vai te deixar mais frustrada, desmotivada e sobrecarregada. Então, o primeiro passo é definir metas que você realmente vai conseguir dar conta, que você vai conseguir ver um movimento, vai conseguir ver os seus passos ali durante aqueles 30 dias, naqueles próximos 30 dias. A intenção é que você mude a sua vida, que você progrida. E mais importante do que definir suas metas é conseguir transformá-la em um plano de ação prático. Quando você define uma meta muito geral, a sua mente fica com dificuldade de identificar como começar. Por isso que esse plano, que essa meta não vira prioridade. Quanto mais difícil e mais irreal você coloca essa meta, muito mais difícil se torna dela realmente ser alcançada. Por isso que é tão importante você estruturar um plano de ação para trazer essa meta para a realidade, para ter um passo a passo de como realizar essa meta. Não adianta você colocar uma meta como, por exemplo, eu quero emagrecer.
sendo que você não tem um objetivo, você não tem um propósito, você não sabe o que fazer para conseguir realizar essa meta. Para transformar essa meta em um plano de ação prático, você precisa saber quando, como e onde. Então, se a sua meta é quer emagrecer, você precisa definir: vou treinar 3 vezes por semana, sendo segunda, terça e quarta, às 7 da manhã, por 1 hora na academia X ou em casa. Enfim, você torna essa sua meta, você tira essa sua meta do papel e consegue tornar ela mais real, tornar ela mais palpável. Agora você não tem apenas uma meta, você tem um plano de ação, você sabe onde, quando e como você vai realizar cada passo que você vai dar para conseguir alcançar, atingir essa sua meta. Ou seja, a sua meta saiu desse campo abstrato, esse campo de ideias e se tornou algo executável, algo que depende do seu comportamento, onde você já sabe que vai precisar fazer um passo a passo. Então a ideia é essa, que você não coloque as suas metas de forma tão genérica e sim crie um passo a passo de como vai atingi-las. Organize a sua vida prática. A sensação de estar perdida muitas das vezes vem da falta de clareza. É preciso visualizar como será o seu mês. Então pegue a sua agenda, o seu planner e se organize. Organize os seus compromissos, as suas tarefas já agendadas, consulta marcada, dentista, exame. Tudo que você tiver já definido, anote. Você precisa deixar a sua mente liberada para produzir e não para ficar servindo como lembrete. Então anota o que tiver de anotar, assim você vai conseguir ter uma visão geral do seu mês e vai conseguir se organizar muito melhor, porque você sabendo que essa semana vai ser uma semana corrida, onde você tem consulta, você tem dentista, você tem muitos planos, você vai reduzir a quantidade de tarefas extras ou você vai reprogramar essas tarefas para outro dia. Enfim, anote tudo que você já tem definido para você conseguir realmente enxergar o seu mês com mais clareza e ajustar a sua rotina com mais facilidade também, sabe? Organize o seu ambiente, ele pode te impulsionar ou te sabotar. Por isso que é tão importante, quando você quer manter o foco, deixar longe de você tudo aquilo que te distrai, sabe? Criar um ambiente propício a realmente realizar o que você está disposta a fazer e não ficar ali o tempo todo se sabotando. Ai, tem um negócio aqui, eu preciso tirar, inventando uma desculpa para não realizar o que precisa ser feito, sabe? Então, deixe sempre visível aquilo que você quer fazer, para você não conseguir se sabotar. Quer treinar? Deixe sua roupa de academia já separada. Quer estudar? Tire de perto o celular, coisas que te distraem o tempo todo. Enfim, não dê chance para o erro. Organize o seu ambiente, parece bobeira, mas isso é muito importante. Elimine total as distrações de perto de você. Outra coisa muito importante, mas que tem gente que nem associa muito isso à produtividade, é a organização financeira. É outra área muito importante porque clareza, leveza e produtividade não vem quando a mente está ocupada, quando você está a todo momento preocupado com a vida financeira. Se você começa o mês sem saber quanto entra, quanto sai, para onde vai o seu dinheiro, você vive em estado de alerta constante. E não dá para ser produtiva e conseguir realizar as coisas estando nesse estado. Então, antes do mês começar, revise o mês anterior e planeje o mês seguinte, porque dessa forma você consegue começar o mês com mais tranquilidade. Então, anote tudo. O que entrou, o que saiu, quais dívidas foram pagas, quais dívidas você ainda deve, quanto você quer economizar, quanto você quer investir. E por falar em investimento, é muito importante que você invista em você, tá? Pode ser em livros, em algum material que vai melhorar o seu desenvolvimento pessoal, enfim, faça esse investimento, porque investimento positivo dá retorno e dá retorno financeiro também, tá, gente? Conhecimento é investimento e é por isso que é muito importante você investir em você. Quem aprende nunca para de evoluir, né? Então invista em um livrinho, use um rastreador de hábitos. O rastreador de hábitos é uma ferramenta simples, mas muito poderosa, que vai fazer total diferença na construção de novos hábitos na sua rotina. Ele funciona basicamente assim: você coloca os hábitos que você quer realizar naquele mês, naquele período, define a duração, né? E cada vez que você realizar um hábito, você vai marcar um xizinho no dia realizado. E o que acontece é que quando você vê aquela sequência de xizinho marcado, você
cria um compromisso de não quebrar aquela sequência, sabe? Você fica com vontade de concluir aquilo de forma real. E é por isso que essa ferramenta é tão boa. E ela serve justamente para conseguir rastrear os seus hábitos e comportamento, né? Você tem uma visão clara do que você fez e do que você deixou de fazer. E com o tempo de uso, você vai conseguindo identificar esses padrões. Você vai vendo onde você errou, por que você procrastinou. E é claro, o que você analisa, você consegue ajustar. É uma ferramenta muito boa porque te ajuda a criar, acompanhar, melhorar os seus hábitos e manter a constância. Ela também está inclusa no planner que eu deixei aqui embaixo na descrição. Outra coisa muito importante também é eliminar pendências. Nada drena mais a sua energia do que coisas inacabadas. Portanto, elimine o máximo de coisas que você puder antes de começar o próximo mês, para você começar do zero, como se fosse uma folha em branco, sabe? Com a consciência limpa do que você fez, o que você podia, do que você se comprometeu e foi até o final. E não deixou um monte de tarefinhas pendentes ocupando espaço na sua memória, sabe? Na sua mente. Então, responda aquela mensagem que você tá há dias para responder. Envie aquele e-mail que você sempre enrola. Termine aquela tarefa que você fala, ai, daqui a pouco eu termino, daqui a pouco eu termino. E nunca termina. Quando você elimina essas coisas que estão te arrastando, você libera espaço para começar do zero, começar algo novo com mais leveza e tranquilidade. Pois é, o dia primeiro não é só troca de calendário, é uma oportunidade estratégica para você começar do zero e reiniciar a sua vida. Meses incríveis com tarefas planejadas, com projetos realizados, não acontecem por acaso. Não dá para contar com a sorte, você precisa planejar, estruturar, se programar e realizar com constância. Só assim você consegue realmente tirar suas metas do papel. Agora me diz, você vai continuar deixando os meses te levar ou vai começar a liderar os seus próximos 30 dias? Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixe o seu like e se é novo no canal, se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!